Paulo Pimenta já está conosco. O campeão voltou, Ariane Bittencourt. Agora do lado de lá, mais uma vez, ele que fez as férias de Diego Amorim aqui ao meu lado e agora retorna, prometeu que voltaria toda sexta-feira e aqui está. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia, Paulo. Rafa, bom dia para vocês que estão nos ouvindo. É isso, voltei, tava com saudade aqui desse meu lugar, da minha almofada aqui, reservada. O trio tá formado novamente, hein, pessoal? É isso, Henrique Dornelles, um grande abraço aí, nos acompanha sempre. Sempre. Henrique Pantica, que nos acompanhou nessas últimas semanas e dão essa força sempre para nossa coluna de literatura aqui, muito bom. Que é muito boa e sempre muito aguardada para a gente coroar a sexta-feira e começar bem o fim de semana. O que a gente tem hoje, Paulo, para quem está nos acompanhando? Ari, hoje a gente, antes de entrar na nossa dica de livro, a gente fala sobre o Nobel de Literatura que saiu ontem. Saiu para o norueguês John Fosse, de 64 anos. Ele foi anunciado pela Academia Sueca ontem de manhã. E é muito legal a obra de John Fosse, ele passa por muita literatura infanto-juvenil, fala também, tem os livros de romance, mas além da gente trazer essa notícia de que John Fosse foi o Nobel de Literatura desse ano, eu queria lembrar aqui que de todos os vencedores, esse é o John Fosse é o número 120 da Academia. Só 17 mulheres levaram o Nobel de Literatura. Não é possível que a gente só tenha 17 mulheres. Exatamente. A gente já trouxe aqui na coluna, a grande maioria foi de mulher, né? Das escritoras brasileiras, a gente tem focado muito nas autoras aqui do Brasil. E é uma loucura isso, né? Você pensar que são 103 homens contra 17 mulheres. Eu fiz uma conta rápida aqui, é 14%. É muito pouco, né? 120 o total? 120 o total. 14% de mulheres. E acaba se refletindo em todas as organizações, né? Em todos os estágios da nossa sociedade. A gente vê isso aqui no Congresso, vê isso nas organizações, nas empresas. Aqui na Nova Brasil as mulheres são maioria, Pelo contrário, exatamente. Só tem 4 homens aqui de uma equipe de 14. Exato. Diego e Davi têm que lidar todos os dias com isso, com a mudança com de muita humor. alegria, É isso mesmo. Mas é isso, uma pena. A mais recente foi a Annie Ernaux, que ganhou no ano passado. Inclusive, recomendo todos os livros dela. Por enquanto, aqui na nossa coluna, a gente não tem trazido tantos autores de fora, tantos autores internacionais. Mas a Annie Ernaux tem um livro chamado O Acontecimento, que é incrível. É um livro super curtinho, deve ter ali umas 80 páginas. Recomendo para todos vocês. E a gente deixa aí John Fosse como o Nobel de Literatura. Boa. Passando mais para frente, mesmo com as notícias ruins do Rio de Janeiro que a gente tem recebido, né, nesses últimos dias de ontem para hoje, a gente traz aqui para você que o Rio é a primeira cidade de língua portuguesa que foi escolhida pela Unesco para ser a capital mundial do livro. E é muito bacana isso, porque é um reconhecimento em virtude dos programas que a cidade dispõe, né? Seja das bibliotecas, seja de todos os autores, de tudo que acontece no Rio. Já é uma cidade muito conhecida culturalmente e agora vem nessa forma literária. Tem a Flip, né? A festa literária, tem a Flup, que é também a feira literária das periferias. Então é muito bacana isso, um grande trabalho do secretário Marcelo Calero, do prefeito Eduardo Paes, de ter colocado o Rio nessa disputa. Nesse ano tem Estrasburgo, na França, como capital mundial do livro, e antes a gente teve a capital de Gana, Accra, e também Guadalajara, no México. Então é muito bacana ver esse fortalecimento que a cidade do Rio ganha. Ele vai ser encarregado de fomentar a literatura e de coordenar alguns eventos, e agora a cidade do Rio acaba entrando para uma rede de apoio entre todas essas outras cidades que já foram eleitas a capital mundial do livro. Acho que é uma forma de fortalecer. A gente já deixa aí a dica para o nosso governador Ivanez Rocha, para que depois inscreva Brasília, celeiro de grandes autores. A gente tem trazido. Boa. Hoje, inclusive, a nossa dica literária é de uma brasiliense. Então, fica aí essa dica. A gente espera que o Brasil ganhe ainda mais relevância internacional, né? A gente vai falar aqui pela 5ª vez do Stênio Gardel, que agora foi indicado, né, para um prêmio nos Estados Unidos com o livro dele, A Palavra que Resta. Muito bacana, a gente trouxe já o livro aqui na nossa coluna. Na semana passada, Bookster deixou como indicação de leitura o livro do Stênio Gardel, então tá mais do que cacifado aqui para que as pessoas leiam. É muito legal a gente ver isso, do Rio sendo uma dessas capitais, mas a gente reforça. Eu reforço aqui para vocês a importância da gente tirar essa visão centralizada da literatura só no eixo Rio-São Paulo.
Então, como Estênio Gardel, de Fortaleza, a gente tem os outros autores do Norte, muitos autores que passam por isso. No Sul também a gente tem, e aqui no Centro-Oeste é muito bacana ver como essa literatura está repercutindo e como ela está ganhando os outros estados e até mesmo o mundo. Então fica aí, Rio eleita a primeira cidade de língua portuguesa no mundo a ser escolhida como capital mundial do livro. Muito legal. 8 horas e 23 minutos, você está na Nova Brasil FM, esse é o Jornal Nova Brasil Brasília, e todas as sextas-feiras nós temos a coluna de literatura, um oferecimento do Colégio Simã, com o jornalista Paulo Pimenta, e eu fiquei curiosíssimo, Ariane Bittencourt, para saber então quem é essa autora brasiliense que vai ter a honra de ser indicada por Paulo Pimenta aqui na Nova Brasil. Né? Vambora, quem que você trouxe hoje para nós? Hoje a gente traz Bruna Ferreira, ela que escreveu Poemas Retangulares. É o primeiro livro de poema que a gente traz aqui na coluna. A gente tem focado muito nos romances, mas Bruna Ferreira é uma brasiliense nascida no Gama, que cresceu por ali, nasceu nos anos 90, e a Bruna faz meio que um poema de autoficção até, assim. Ela escreve sobre amor, ela escreve sobre a vivência dela como uma mulher negra na sociedade, fala da filha dela que nasceu, fala de um doutorado que ela foi fazer em Portugal, de como é que tudo isso aconteceu, mas eu acho que melhor do que eu para explicar, a gente trouxe Bruna para falar aqui. Bom dia, Bruna. Bem-vinda. Bom dia, Paulo, e muito bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil que estão acompanhando a coluna de literatura. Eu sou Bruna Ferreira e hoje venho falar para vocês um pouco sobre o meu livro de estreia, Poemas Retangulares, publicado pela editora Urutau. Bom, vamos começar pelo título, que muita gente pergunta. A ideia dos poemas retangulares é evidenciar os limites da palavra escrita, seja em qual formato for, seja num muro, seja na tela do celular, seja num livro, são as margens desse formato que está em tanta coisa que a gente consome todos os dias. Esse limite é também uma falta que eu convido você, leitor ou leitora, a completar com a sua própria voz, com as impressões que esta poesia pode vir a causar em você. Esse livro, então, fala sempre de encontro, de troca de afetos. É também uma espécie de autoficção, em que cada poema fala do mundo a partir do lugar de onde eu o vejo, com todas as questões que me formam e que me atravessam. O livro é dedicado ao amor, que me acendeu novas palavras. E aqui eu estou falando de vários tipos de amor, claro. Depois, há dedicatórias específicas, nominais, em vários poemas, e uma das pessoas pediu para ter seu nome retirado. Eu atendi o pedido, mas resolvi colocar na descrição dessa dedicatória uma referência que acabou revelando mais quem é a pessoa do que o próprio nome. Achei inusitado. E você, Paulo, já teve um poema dedicado a você? Pediria para ter o nome retirado de uma dedicatória por algum motivo? Fica aí a questão. Na leitura desses poemas, você vai se encontrar comigo, num lugar de vulnerabilidade, de abertura a esse olhar do outro, mas vai se encontrar principalmente consigo mesmo. Porque eu tenho dito que este livro é também um espelho, uma bússola para o que te afeta. São muitos temas: ser mulher, solidão, maternidade, amor, desamor, família, ser estrangeira. É um livro que fala sobre pertencimento e reconhecimento. E no meio de tantos temas e formas, o que me interessa como autora, do lado de cá, é saber o que te afeta. Onde você se reconheceu? Em que ponto a gente, eu e você, que somos com certeza pessoas tão diferentes, de diferentes trajetórias, em que ponto a gente pode se encontrar? Vamos nos encontrar? Te convido. Obrigada, Paulo, e um bom dia para todos vocês. Que beleza, Paulo. A Bruna Ferreira tem a voz tão doce que eu pensei que ao explicar o livro dela, ela estivesse lendo o livro dela. Eu pensei que fossem poemas. Exatamente. Bruna, que é do IFAM aqui de Brasília, responsável pelo patrimônio cultural,
E muito bacana tudo isso que ela falou, né? Quando ela fala sobre essa parte da dedicatória, que a pessoa pediu para tirar o nome dela, a Bruna coloca ali uma outra menção que deixa muito mais claro quem é essa pessoa do que se tivesse só o nome, que às vezes passaria batido. E me lembrou muito de um grafite que tinha ali na 109 Norte, que dizia: meus livros serão todos sobre você e todos falarão de amor. E aí lembrou isso. Rafa, você já dedicou uma música pra alguém, alguma coisa que você escreveu? Conta aí pra gente. Com certeza, ainda mais a paquerar, né? Bom Olha demais. aí, usando a arma que tem. É isso aí. Exatamente, cada um usa o que tem. Mas, Bruna, foi uma grande revelação, assim, é o livro de estreia dela, que me tocou bastante. Tem até um trecho aqui que eu queria ler pra vocês, de um poema dela que se chama Encontro, e diz o seguinte: da primeira vez que eu me deitei no teu peito, já estava lá o barulhinho, tic-tac, tic-tac. Cada segundo durava menos que o último e tinham todos a mesma medida. Alerta de explosão iminente, a ouvidos atentos dizia: foge, aqui não é lugar para descansar. Acontece que eu vi muito filme na tela quente, supercine e temperatura máxima, meu bem. Eu sei que sempre se corta o fio vermelho. Antes dos segundos finais da contagem regressiva, para a estrondosa explosão, tique. Seu coração volta ao tum-tum de bombear constante e tranquilo. Caramba. É um livro muito bonito. Forte, hein? Forte. Bruna tá aí. Acho que todo mundo tem que ler. Bruna tá no Instagram, basta procurá-la por lá. E é isso, deixo aqui essa recomendação do nosso primeiro livro de poema aqui na nossa coluna. Uma super recomendação. A gente tem também, entre outros autores, Alexandre de Paula, que é um incrível escritor e escreve vários poemas. A gente tem Tainá Falcão, que também tem um livro de poemas que a gente vai trazer aqui em breve. E acho que é isso, a literatura das pessoas que moram em Brasília, né? Tanto Alexandre como Tainá não são brasilienses, mas Alexandre de Minas Gerais, Tainá de Maceió, a gente vai trazê-los aqui para poder falar um pouquinho mais desse escrever com o coração, dessa autoficção, da onde vai ali no poema, né? O que está misturado nisso tudo e o que levou essas pessoas a escreverem versos tão bonitos. Muito bom. Eu acho que os poemas ou os fragmentos de poemas são a cara de Brasília, né? Quando a gente passa nas tesourinhas, nessas estações de energia, muitas vezes tem lambi-lambis ali colados com isso. alguns recortes. É a cara de Brasília. Alguém tira uma foto e publica, você sabe onde é, porque você passou por lá caminhando, ou enfim, ali perto do Eixão, numa caminhada de domingo, você vê um grafite, uma frase estampada. É a cara da nossa cidade. Eu acho que tem tudo a ver. Completamente. Muito bonito e legal ver isso da Bruna, né? Uma moradora do Gama, dali e tal. Ela deixa isso muito claro, tanto que aqui no comecinho do livro, logo na orelha, tá ali, ó. Nasceu em 1990 em Brasília e cresceu no Gama, quebrada a 30 quilômetros da capital. Legal esse orgulho de lá, né? Quem ama mora no Gama, a gente já tem falado muito aqui nessas últimas semanas, eu e a Ariane, que tudo acontece no Gama, Tudo de temperatura. acontece no Gama. Então é isso. Além de tudo acontecer no Gama, tem mais poemas saindo do Gama, de Bruna Ferreira, Poemas Retangulares. Bom demais. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço para todo mundo do IFAM. A Bruna é do IFAM, né? Isso. Ontem eu estive lá no IFAM para uma coletiva representando a Nova Brasil FM com o presidente Leandro Graz. Queria mandar um beijo para Sandra e mandar um beijo especial para Larissa Barros, que trabalha lá no IFAM também diretamente com o presidente Leandro e que é uma fã da Nova Brasil, viu, Ariane? Acompanha todos os dias aqui o Jornal Nova Brasil Brasília. A gente fica muito feliz com esse carinho dos nossos ouvintes e com essa audiência tão fiel. Eu vou aproveitar que você está falando do IFAM e vou lembrar que Marina Sabione do IFAM, da comunicação de lá, um grande beijo, ela que nos assiste sempre, uma amiga que também estudou no Simão, Colégio Simão, que patrocina essa nossa coluna. Olha aí. Fica aí, Marina, e todos os beijos que Diego mandou pro pessoal do IFAM. Beijo, Marina, Larissa, para todo mundo, são sempre muito queridos com a gente aqui da Nova Brasil FM. Agora é 8h32. Paulo, obrigada por hoje. Até semana que vem. Ariane, eu que agradeço. Obrigado, Diego. Semana que vem a gente está aqui de volta com mais literatura. Obrigado para você que nos escutou. A gente se encontra por aí. Obrigado, Colégio Simão. Paulo Pimenta está no Instagram, Pimenta Paulo. Pimenta Paulo, você segue lá o Paulo Pimenta para ficar por dentro também de todas as novidades sobre o universo da literatura. Um abraço, Paulo.